Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Vou colocar aqui agora o tema. Olá, boa noite para todo mundo. Tô colocando aqui o tema. Hoje eu vou ter uma convidada para a gente falar sobre o tema psicanálise e a veterinária. Como as nossas emoções, nossos sentimentos podem afetar diretamente nos nossos pequenos. Acho que é bem importante a gente ter essa consciência, né? Então, a Lu tá entrando aqui. Por amor, se vocês sentirem no coração, compartilhem essa live aí com quem tem animal, buscando aí um maior equilíbrio, enfim, uma melhor qualidade de vida pro seu animal. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Deixa eu ir colocando a Lu enquanto isso. Vamos ver. Me falem se vocês estão me ouvindo bem. Boa noite. Boa noite, Lu. Bem, amor? Eu também, e você? Também, que saudades. Bem-vinda! Tempo, hein? Né? Que bom! E aí, tudo Eu... jóia? Tudo bem, deixa eu arrumar aqui o som, peraí. Arruma. Enquanto isso, eu vou te apresentando. Beleza. Bom, gente, essa é a Luana. A Luana, ela é médica veterinária também. A gente estudou junto ali no final da faculdade. Que final de faculdade! A Lu é reikiana também. A Lu conhece essas questões de terapias holísticas, assim, tanto que a gente falava muito sobre essas questões na veterinária, que é uma coisa que não é abordado de jeito nenhum, assim. Para falar que não é, como a gente era a primeira turma do nosso curso da veterinária, eles até colocaram uma matéria que chamava terapias complementares, mas ela era bem, Verdade. tipo, sei lá, entreguem aí o que vocês têm, o que vocês descobrirem, e é isso, sabe? Bem assim, né? Bem isso. Enfim. E a Lu, ela sempre gostou muito da questão de trabalhar a mente do ser humano. Muito, muito. Ela sempre falava assim, ai, eu não tô dando conta, eu vou desistir, eu vou estudar o ser humano, que é mais fácil. Né? E ela acabou formando na veterinária, guerreiríssima, e também estudando psicanálise. E então ela tem aí uma carga para a gente conversar hoje sobre o tema das emoções, dos sentimentos, enfim, nos animais. Então seja super bem-vinda, Lu. Obrigada. Dar uma apresentada também assim de você. E aí a gente vai conversando. Quem sentir quiser trazer dúvida, coloca na caixinha de perguntas ali embaixo para a gente não perder o fio da meada. E é isso. E aí fica mais fácil, né? Então, bem-vinda, amor. E fala um pouquinho aí. Primeiro, obrigada por me chamar aqui para fazer com você no Reiki Animal. Muito obrigada mesmo, estava morrendo de saudade também. E como a Pri já falou, eu sou veterinária também, a gente estudou no finalzinho da facu juntas. E eu já sou reikiana, eu trabalhava com reiki, aí eu comecei a querer entender o Theta Healing, aí fui trabalhar com o Theta Healing também, que eu trabalho ainda, que é uma ferramenta muito legal, radiestesia, radiônica, então tudo isso eu fui implementando no meu trabalho com os animais também. E aí a acupuntura veio por último. No final da faculdade, como a Pri falou, eu estava com muita vontade de largar tudo, de focar na área de humanos, da mente, porque é uma coisa que eu sempre gostei muito. Porém, eu estava no final, gosto muito da veterinária, então eu resolvi unir os dois. E no finalzinho surgiu a acupuntura, que é a área que é o meu carro-chefe aí na veterinária. Então, trabalhando com a acupuntura, eu fui vendo que alguns animais não melhoravam e a gente não entendia muito bem por quê. E aí a gente foi vendo a influência que tinha dos tutores na melhora desse animal. E aí eu fui olhando assim, eu falei, olha, eu acho que dá para eu unir aquele negócio que eu queria lá na faculdade. E aí eu fui estudar psicanálise. E ajuda muito, porque muitas das patologias que os animais apresentam, dos comportamentos diferentes,
seja ele qual for, pode ter a ver com o tutor, com as emoções desse tutor. A gente sabe que a nossa rotina é louca, fora de casa, que é o que eles não conhecem, né? Então a gente está sempre nessa correria, não se alimenta direito, não cuida do mental, não cuida do emocional, e isso tudo acaba afetando eles quando a gente chega em casa. Então eu fui vendo essa área de psicanálise, como que eu conseguiria encaixar com os animais. Então, geralmente, o que eu faço? Eu atendo a domicílio, então, justamente por atender o animal na casa dele, eu consigo verificar o comportamento dele, como que ele está reagindo. Nessa sessão, ela é para o tutor, na realidade. Mas o animal ele fica junto, e quando eu vou tratando de assuntos do emocional do tutor, dos pensamentos do tutor, do trabalho do tutor, coisas assim que não tem nada a ver com o animal, ele acaba absorvendo, ele consegue mostrar, é como se fosse um termômetro da casa. Então, quando eu estou lá falando com o tutor, o animal começa a dar uma mexidinha assim, começa a virar, querer dormir, ou vocalizar, ou se coçar. Então, ele vai me ajudando nesse diagnóstico e juntos a gente consegue dar uma boa equilibrada aí entre os dois, entre os três, o ambiente também é muito importante. Então, eu faço esse trabalho com os animais. Massa, Lu. Eu falo muito aqui, assim, você foi até humilde falando, algumas doenças e patologias e comportamentos vêm do tutor, né? Algumas, praticamente todas, né? E eu falo muito dessa questão do espelhamento, que eu falo, cara, aproveita. Até hoje, eu fiz aqui o atendimento de um cavalo que tá em outro país, assim, e a tutora tá aqui no Brasil. E aí a gente fez um reiki à distância, meio pra sentir ele e tal. E aí veio super questões dela, da tutora, que está aqui no Brasil. A tutora estava aqui do meu lado, o animal tá lá na Inglaterra. E aí eu falei, olha, tá falando sobre emoção guardada, sobre umas questões assim, assim, assado. E assim, pelo que eu tô percebendo, isso não é do animal. Isso pode ser do campo, assim. Faz sentido? E aí a pessoa para, respira, e eu até brinco, falo, cara, se você chegou até mim, você está preparado para olhar para as suas questões. Acolha ela, Verdade. pelo amor da deusa. Né? É bem isso. Não, e a gente tem muito essa questão, né? Tem muito ser humano ainda que acaba, isso assim, não é nenhuma crítica, é uma crítica construtiva, mas que acha que o animal está lá em nossa função, e não é bem assim que funciona. Então, existe uma troca energética, existe uma troca. Eles têm os processos deles espirituais, acho que você até pode falar melhor sobre isso, mas a gente tem uma responsabilidade afetiva muito grande diante deles. A gente tem uma capacidade psíquica mais desenvolvida para ir atrás e resolver nossos problemas, para que eles não se sobrecarreguem tanto, entendeu? Nós que Então eu vou lutar muito por isso. nós somos os Oi, que tutelamos eles. exatamente. A verdade é totalmente nossa, né? Isso que é importante a gente trazer. Ô, Má, tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui. Gente, coloquem as perguntas na caixinha de perguntas e depois a gente responde, só pra gente não perder o fio da meada, tá? Mas então, Lu, fala pra mim assim, né? Você já me trouxe, mas acho que você consegue trazer mais no contexto ainda. Como é que a gente vai inserir, então, a psicanálise? Até meu professor de constelação, ele é psicanalista, né? E ele falou muito no curso de constelação sobre a psicanálise, assim, então eu falava, nossa, amando. Mas traz mais um pouco, assim, como que a gente insere a psicanálise na veterinária? Tipo, né? Quem não nem sabe o que é psicanálise, como assim? Exatamente. Como é que eu faço? Então, na realidade, é uma coisa totalmente nova, né? Assim, se a gente for ver juntar essas duas coisas, é uma coisa que as pessoas ainda não entendem. E é complicado de explicar. Mas eu digo assim, que somos um, né? Como já diz a minha página. Então, assim, tem uma ligação muito forte entre o tutor e o animal, tem um amor envolvido aí muito grande, e tem uma distorção também, tem algumas transferências que fazem os animais ficarem doentes. Através do tratamento terapêutico da psicanálise, assim como a psicanálise comum mesmo, que é feita só com a pessoa, ela traz inúmeros benefícios, porque quando a gente se conhece, quando a gente entende o porquê que a gente reage de alguma forma, por que a gente fica tão estressado durante o dia, por que aquela pessoa não pode falar comigo, por que, enfim,
Porque quando o chefe briga comigo, eu chego em casa e meu cachorro fica agitado. Então, trazendo essa consciência, durante a análise mesmo, o tutor ele vai conseguindo entender e ele vai alterando essa maneira de se comportar e o animal, consequentemente, vai melhorando. É bem mágico mesmo. Então, eu falo, eles acabam pegando muita coisa da gente. Então, ainda mais agora na pandemia, eu falo, até estava falando com uma amiga esses dias, a pandemia intensificou muitos problemas de pele, muitos problemas nos animais. Por quê? Porque, imagina, você levou o seu escritório para dentro da sua casa por conta da pandemia, muitos, né? Não todos. As emoções estão a mil, assim, você não quer, tá estressado, tá com medo, muita gente tá com muito medo. Então, o animal acaba sobrecarregando, ele fica sobrecarregado assim ao extremo. E aí as doenças começam a aparecer. Primeiro ao nível mais sutil, depois começa a se apresentar no corpo físico. Mas aí começam primeiro os comportamentos, então ele fica mais agressivo, ele fica mais chorão, ele fica mais carente, ele fica se lambendo muito, fica chorando muito. E aí você consegue ver que o negócio está pegando. Então, se não é olhado para isso, acaba pegando o físico e fica um pouquinho mais complicado de tratar. Então, a psicanálise vem muito nessa parte do autoconhecimento. Quando a pessoa se autoconhece, eu brinco que as pessoas falam, que curso que eu faço? Que autoconhecimento. Vai se conhecer, porque aí você vai saber exatamente o que você está buscando. Quando você souber o que você está buscando, aí você vai atrás de outros demais cursos aí, para não ficar acumulado de informação e não conseguir usar nada para coisa nenhuma. Mas Exato. a psicanálise. Vou. Não, termina, depois eu trago. Não, era só concluindo mesmo. É uma ferramenta nova. Futuramente, eu brinco, que nós não seremos, os médicos veterinários, nós não seremos médicos somente de animais. A gente vai ser médico de pessoas também, porque tem um elo aí. Então, não adianta, se eu tratar só o animal, ele nunca vai melhorar 100%, porque tem outros elos. É um tripé. Eu brinco que é um tripé. O ambiente, a alimentação e o emocional do tutor interferem nesse animal. Então, é bem importante olhar para isso. É o todo o ambiente em que ele está inserido, como um todo, né? Todo o sistema também, assim, é exatamente isso. E assim, é por isso que até nós, mais jovens, estamos vindo meio com força, porque nós não temos aquelas crenças limitantes que, por exemplo, você leva no veterinário e, tá vomitando? Dá protetor gástrico. Tá com doença renal? Vamos trabalhar nessa questão. E tipo, de onde vem, para onde vai, o que eu vou fazer com isso. Então, assim, é exatamente esse ponto. Tipo, as pessoas elas chegam para mim assim: olha, eu já tentei de tudo, nada dá certo, me indicaram você. Elas chegam assim, né? Aí eu falo: opa, tá super aberta, né? E daí eu já sento, converso, faço uma consulta, falo: vamos lá. Onde você mora? Quem que mora com você? E aí eu vejo, né? Eu sei o que a pessoa tá pensando. Eu sinto. E aí eu sinto a pessoa assim, cara, o que que ela tá perguntando na minha vida, cara? Quero tratar meu cachorro. Aí eu falo, olha, eu preciso te explicar que meu trabalho é um pouco diferente dos outros, por isso que você veio parar aqui, entendeu? Então eu preciso que você me fale tudo. E aí a pessoa fica, tá. Aí depois que ela passa todo o contexto, ou às vezes ela nem quer passar o contexto, ela me passa exatamente o problema do animal, assim. Meu animal tem problema X. E aí eu falo, o problema X, deixa eu pensar aqui. Então, por exemplo, fígado, tá com, sei lá, um tumor hepático, enfim. Entendi. Quem aí dentro dessa casa tem muita raiva? Vocês brigam muito? É, não sei. Aí mas você vai direto no ponto. Aí a pessoa já fica assim, caramba. Aí ela vai começando a se abrir pra isso. E tá tudo certo, porque é exatamente o que você trouxe. Tipo, as pessoas, elas nunca tiveram contato com isso antes, né? Até, sei lá, 5 anos atrás, quando eu fui fazer o primeiro curso de Reiki, tipo, ninguém sabia o que era Reiki há 5 anos atrás. Agora, 5 anos depois, 6, 7 anos depois, é tipo, todo mundo já virou reikiano. Então, assim, é exatamente o que você falou, tipo, não tem como, dentro de uma medicina veterinária hoje sistêmica, integrativa, que o nome já fala integrativa, não integrar o todo, né? Não integrar os outros animais com quem convive, porque tem a questão dos outros animais, até pelo fato inserindo já a psicanálise, depois você me corrige se eu estiver errada, mas
se eu tenho uma pessoa em casa com 3 animais, esses 3 animais, eles podem não ter a mesma doença, mas eles vão ter 3 características da personalidade da mesma pessoa. Então, um vai ser, se a pessoa tem raiva, vai ser mais raivoso. Se a pessoa é ansiosa, o outro vai ser mais ansioso. Se a pessoa gosta de comer, o outro vai ser mais gordinho, né? Eu vejo muito isso, assim. E eu falo, cara, tá tudo certo. Mas vamos olhar para isso? Exatamente. E eu fico bem feliz, assim, de ver que tem alguns veterinários, assim como nós, né, que já estão prestando atenção um pouquinho mais nessa parte. Eu falo, a gente fala, que é igual a Pri tá falando agora, né, igual você tá falando. Conversa, consegue identificar, mas o que acontece? O andamento, a gente não consegue sustentar, porque a gente não consegue estar toda semana lá com o tutor para falar para ele. Por isso que eu trouxe a psicanálise para a veterinária, porque aí é um tratamento, é semanalmente. A gente vai conversar semanalmente e aí assim vai, aí vai rolando o tratamento. Eu tenho até uma história engraçada para contar, engraçado. As pessoas têm mania de adotarem, não vou nem entrar em questão agora de adotar e comprar, mas de adotarem animais para suprir uma depressão, para Eu ia suprir falar uma isso. falta, alguém faleceu na família. Então, Pri, tá aí? Eu tô. Sei que tá dando uma sumida. Você deu uma travada aqui para mim também. Então, aí Não. as pessoas têm a. Oi, Quem tá travando? Sou eu ou você, será? não sei. Vamos Vai. tentar. Mas assim, Vamos. as pessoas têm a mania de adotar um animal e tal para suprir essas faltas ou essas dores emocionais. E o que acontece é que o animal acaba ficando doente sim. E eu vou dar um exemplo assim muito, muito top. Um amigo meu estava com depressão e aí o médico pediu para ele adotar um cachorro. Olha, o médico de humanos. E aí ele foi lá e adotou um cachorro. Aí passou um tempo, esse meu amigo virou pra mim e falou assim: Nossa, eu tô muito melhor da depressão. Muito. Mas o meu cachorro, ele começou a ficar agressivo, agora ele morde todo mundo, ele fica mordendo a pata, ele não deixa que ninguém chegue perto dele, todo mundo ele morde. É. Tá aí, ele puxou tudo. Essa questão dos médicos humanos receitarem, eles receitam como se fosse um remédio, uma outra vida. É assim, de segurar, me segura na cadeira, porque é exatamente isso, assim. Eu vejo que. Eu ia até trazer essa questão, sabe, Lu? Mas eu acho que ela é mais profunda, acho que a gente precisa ficar um Uhum, pouco mais superficial ainda. Mas essa questão que as pessoas elas estão tendo de não ter essa consciência, então eu tava falando isso com uma colega esses dias também, exatamente isso. Ela trabalha com gatos e, gente, com gato funciona da mesma forma. A única diferença é que os gatos eles são mais catalisadores, então eles demoram mais tempo para desenvolver algo, porém isso não faz com que eles não desenvolvam. E eu tava falando isso com ela, assim, os animais, eles têm umas histórias de que agora acabaram todos os animais de adoção em algumas ONGs, em algumas coisas, que assim, e as pessoas acham lindo. Por um lado, é maravilhoso mesmo, pelo fato do animal ter um espaço, né, ter todo um cuidado, enfim, por esse lado, sim, é legal. Mas pelo outro lado, não é tão legal, porque as pessoas elas estão pegando agora, em momento de pandemia, em momento de estresse, em momento de carência, que tipo, vou suprir colocando uma vida pra dentro, mas se daqui 1 ano, 2 anos o negócio voltar ao normal, minha pergunta, você tem disponibilidade de tempo financeiro, de energia para cuidar dessa vida? Segundo, qual que eu sempre falo isso no meu curso da espiritualidade. A minha primeira pergunta é: qual é a intenção que você coloca sobre essa vida? Você vai adotar, comprar, independente do que for. Você tem uma intenção, você tem ela consciente ou inconsciente, mas a intenção vem com você. E essa sim. intenção vai ser colocada nesse animal. E esse animal vai reverberar conforme essa intenção. E aí entra esse assunto que eu queria chegar, né? Eu tô só que assim, o que que a gente tem? A gente tem uma mania inconsciente, tá, gente? Não tô apontando o dedo pra ninguém, não me julguem. Eu não estou julgando vocês, por mais que vocês achem que eu estou julgando vocês. Que
nós temos a tendência de colocar uma carência, colocar algo que nos falta nesse animal. E antes de você continuar, Lu, eu vou trazer a minha história, porque eu gosto de trazer minhas histórias para as pessoas saberem que eu sou tutora também, eu amo os animais e chamo às vezes de filho mesmo. Enfim, eu tenho meus processos aqui, gente, eu não sou perfeita, não. Mas o que que eu vejo? Eu tenho um cachorro, o Apollo. Eu adotei, enfim, ele apareceu na minha vida assim de uma forma muito fofa, maravilhosa, e ele é macho e ele veio, é um Blue Heeler. Pra quem conhece, é um cachorro que anda no meu pé o dia inteiro, é um cachorro companheiro, que assim dá 100% da vida dele pra mim. E eu tenho a falta no meu sistema familiar, nas ancestralidades da minha vida, eu tenho a falta do masculino. Então eu não tive meu pai presente, não tive meu avô presente. Então, o que que eu fiz inconscientemente? Hoje eu vejo. Eu peguei esse masculino, companheiro, que me dá 100% de atenção e coloquei para dentro do meu campo. E para mim ele era perfeito. Eu não precisava de mais nada nem ninguém, porque eu tenho o Apolo. Pronto, eu quero viajar o mundo com o Apolo. Eu tudo vou fazer com o Apolo, só vou se o Apolo pode ir comigo. Aí hoje eu olho e falo, caramba, olha eu tentando suprir a carência do masculino. E olha, pra vocês verem que é normal, gente, é só acolher isso. Eu amo meu cachorro do mesmo jeito hoje, mas eu sei que ele é só um cachorro. Mas assim, e assim, tentei suprir uma carência minha inconsciente. E hoje eu cuido muito para que isso, através dessa carga energética, emocional, sentimental, sei lá, colocado nesse animal não reverbere e ele não se transforme em uma doença, não se transforme em um comportamento. Então, assim, Lu, fala um pouco pra gente sobre essa questão dessas faltas mesmo. É uma falta que existe e que eu Sim. posso estar reverberando no animal. Na realidade são as famosas transferências, né, que a gente fala na psicanálise. Tá transferindo uma falta sua para alguma coisa. Às vezes tem gente que transfere para um objeto, tem gente que transfere para um animal, tem gente que transfere até para outra pessoa. Às vezes uma pessoa tá com a falta da mãe e transfere para uma outra mulher essa carência, essa falta da mãe. Então, acontece bastante com os animais. E isso, bem dizendo, a terapia, óbvio que ela vai ajudar a pessoa a entender quais são essas faltas, a identificar os pontinhos aí que estão sem tomada aí para ligar, para funcionar tudo certinho. Mas o que eu gostaria até de falar sobre essa parte da transferência é o fato dessa humanização, né, que a gente faz com o animal. De chamar de filho e tal, tudo bem, não estou julgando aqui, mas assim, lembrar que eles são animais. Isso não faz deles menores ou menos que a gente. A gente tem mania de se colocar no topo da cadeia, e não é bem assim. Eles são uma espécie, nós somos outras. Ponto. Quando a gente coloca essa transferência no animal de ser uma pessoa, de forma inconsciente, a gente está colocando essa energia no animal, que ele é uma pessoa, que ele é isso, que ele é aquilo, e ele vai sofrer com isso. E eu gosto até de colocar um exemplo bem fácil, bem bobo, mas que eu gosto muito de falar quando eu falo sobre isso, que é do Tarzan. Todo mundo aqui já assistiu Tarzan alguma vez na vida. E o menino, ele acabou sendo deixado lá na floresta, e ele foi tratado, ele foi criado como um macaco. Só que ele não era um macaco. E isso trazia muita dor para ele, porque por mais que ele tentasse ter a força de um macaco, ele não conseguia. Por mais que ele tentasse ter os pelos que o macaco tem, ele não conseguia. E muitas vezes é o que a gente faz, então, com os animais. Só que é o contrário, né? Então lá ele imaginava que ele era um macaco e ele ficou muito chateado quando ele ficou sabendo que existiam outros dele. Não é o caso dos animais, mas às vezes a gente faz uma troca, uma transferência, tratando eles como humanos, e eles sofrem porque eles não podem suprir, eles não podem ser humanos, entendeu? Eles são animais. Então eu gosto muito de falar sobre isso. Às vezes tem gente que quer passar maquiagem no cachorro, isso prejudica a pele do animal, quer atingir o pelo do animal, porque é uma carência dela. Então tudo que ela queria que ela tivesse, ela vai lá e coloca no animal, entendeu? E aí tem toda essa transferência prejudicial da polaridade negativa, né? Então, eu gosto de falar bastante sobre isso mesmo, sobre a transferência. Mas como que trata isso? Como que eu faço? É consciência, gente. É pensando, então vocês escutaram isso agora de nós duas, e vocês vão pensar, refletir o que dá para entrar agora no coração, o que não dá,
Mas, assim, buscar sempre melhorar, buscar sempre ter consciência de quem vocês são na vida do animal. A gente tem essa responsabilidade muito grande. Eu sempre foco muito nisso, responsabilidade afetiva, gente. Então, é isso. Essa questão da humanização, cara, dá pra fazer. Já fiz, inclusive, lives inteiras só pra falar sobre humanização, porque a humanização é exatamente isso, assim. Eu sempre faço essa pergunta e eu gosto que as pessoas respondam aqui. Tipo assim, pra quem tá presente aqui agora, quem aí chama seu animal de filho? Ou filho? Põe aqui, põe o dedinho, assim, e tá tudo certo. Você não vai ser o único, fica tranquilo. Só pra vocês verem o quanto é comum. E quando eu falo isso, o problema não é esse. O problema não é chamar de filho. O problema é que quando você chama de filho, você está colocando esse movimento para dentro de si. Então, quando eu falo, você chama de filho? Aham, não, mas eu sei que ele não é meu filho, né? As pessoas falam desse jeito. Aí eu falo, é mesmo? Então, olha para o seu animal aí agora e fala para ele assim: olha, você não é meu filho. As pessoas, elas travam, Lu, elas não conseguem falar, cara. E aí, eu fiz um curso agora da espiritualidade, né? E a primeira aula eu falo muito sobre a humanização. E aí o pessoal lá assim, eu falei, vamos fazer um exercício. Todo mundo vai pra casa, todo mundo já tava em casa, né? Todo mundo depois aqui da aula vai falar pro seu animal que ele não é seu filho. Já que vocês têm tão claro que não é, todo mundo aqui, só ali que raramente faz isso. Li, que bom. Que bom que, graças a Deus, minha paciente está consciente, ufa, aquelas. Mas enfim, e aí eu falei pro pessoal isso. E aí depois que a gente saiu da aula, deu tipo uma meia hora, uma das alunas mandou lá assim, cara, fui falar pros meus gatos, ela é muito engraçada, Mi. Fui falar pros meus gatos que eles não são meus filhos e eu tive uma crise de risos. E ela falou assim, mas eu sei que não tem nada de engraçado nisso. Tipo, ela entrou em pânico inconsciente e começou a rir. E aí eu falei, cara, vocês estão entendendo que o buraco é mais embaixo? Tipo, não é simplesmente ser assim. E hoje vai ser desafiador, amanhã um pouco mais, mas daqui a um mês você vai conseguir separar. E quando você consegue fazer essa separação, você traz uma qualidade de vida, você traz um equilíbrio energético, espiritual, emocional, sentimental entre você e seu animal, assim, de uma forma que não tem como você saber, porque não é algo palpável, mas muda. O animal muda o comportamento, o animal ele se torna mais independente. Então, né, uma das questões, assim, que quando você tira o animal da humanização, quando você conscientiza o tutor, para mim, assim, é muito claro que o animal, ele volta a ser animal, ele começa a fazer coisas mais de vontade própria e menos vontade vinda do externo, vinda dessa carência que a gente falou, né? Porque eu sou muito carente. Toda hora que meu animal vai sair daqui, eu fico assim, não, volta aqui, deixa eu fazer um carinho. Aí o cachorro tá lá, está vivendo a vida, você fala... Aí você chama ele assim, pra quê? Sabe? Será que precisa mesmo, né? Então, assim, o buraco é embaixo. Mas só de eu Exatamente. indo aqui já é um super caminho. Exatamente. E o pior de tudo isso não é mudar o comportamento e falar, tá, não vou mais chamar de filho, tá bom, não, vou tentar não chegar estressado, não, porque tem que mudar lá dentro, não adianta você só fazer por fazer. Então eu falo, a mente inconsciente ela é muito grande, a gente é um mundo que a gente não conhece, está inconsciente, a gente tem que trazer aos poucos para a consciência, e isso leva tempo, esse imediatismo que todo mundo fala tem que ir também com calma, é um processo que vai acontecendo. Eu falo que nossa saúde emocional e mental, ela é a primeira, no ranking de sobrevivência, ela tá lá, em primeiro lugar. Por quê? A gente foi perdendo assim, o que realmente importa.
Nosso mental e emocional merece tanta atenção quanto o nosso físico, quanto outras coisas da nossa vida. A gente toma nosso banho todo dia para limpar a sujeira do corpo físico, mas a gente não toma aquele banho de consciência todo dia para limpar nossa mente, para limpar as nossas emoções. E esses dias, eu me peguei trocando de canal na televisão e aí tinha um programa de sobrevivência lá, que chama Largados e Pelados. Uhum. Aí eu parei lá. Meu, no tempo que eu deixei lá parado, acho que nos 5 programas que eu deixei lá, porque eu não tinha o que fazer mesmo, realmente, as 5 pessoas saíram do programa. E as 5 pessoas que saíram não foi por fome, não foi por frio, foi porque não tiveram estrutura emocional e mental para aguentar aquilo. Por quê? Quando você está num momento vulnerável, de estresse ou de algo te testando, as sombrinhas vão pular para fora. Então você vai lembrar da mãe que não te deu um abraço, do pai que não esteve presente, do avô que não. Você vai lembrar de tudo, da infância que foi doída, que foi sofrida. Então tudo vai saltar para ser trabalhado de uma hora para outra. Por isso que eu até falo na pandemia, não é só também o fato de estar trabalhando em casa. A gente está sendo meio que obrigado, e não é todo mundo que quer, tem gente que quer, eu adoro. Trabalhar meus processos interiores, mas tem gente que não gosta. E a gente foi meio que obrigada a olhar, ficar de frente com a sombra e falar. Ninguém falou assim, ó, agora eu vou trabalhar minha sombra. Não aconteceu isso. Então tem gente muito ansioso, porque o que tá percebendo, tá ficando em contato com ele mesmo. Muitas vezes a pessoa saía pra balada todo final de semana porque era o refúgio dela, para não entrar em contato com ela. Tem pessoas que têm insônia à noite, não conseguem dormir, porque é um momento que não tem mais estímulo, não tem mais rede social, não tem mais ninguém falando com ela. Então ela entra em pânico, porque ela entra em contato com ela mesma. Então, assim, eu falo que saúde emocional e mental tem que ser dada muita atenção, porque move a gente a fazer tudo, a ter bons relacionamentos íntimos, afetivos, bom relacionamento com o nosso animal, bom relacionamento no nosso trabalho e etc. Por aí vai. É um buraco, né? Um buraco bem fundo, assim, que... Primeiro, né? Assim, a palavra que pra mim ela é a chave pra mim, por isso que eu falo que é a chave assim pro externo, que eu falo para as pessoas trazerem, é o autoconhecimento. É se autoconhecer. E tipo assim, porra, ai, desculpa a palavra, gente, mas tipo, nossa, como hoje eu tô insuportável. Nossa, hoje eu tô com muita raiva. Para tudo. Sente raiva, depois você para e fala assim, por que eu tô com essa raiva? Será que é porque o trabalho que eu não suporto e eu continuo nele? Será que eu estou me relacionando com uma pessoa que eu não me sinto bem, mas eu continuo com ela? O que tá me fazendo ter essa raiva? Então, eu vou olhar para isso, eu vou autoconhecer o meu sentimento. Por que eu falo isso? Porque esses são dois fatores que regem 80% das pessoas que eu conheço. Inclusive, provavelmente 80% das pessoas que estão aqui, assim. Questão de relacionamento e questão de trabalho. E o que faz? Acontece que eu não olho para isso. Eu não olho porque eu vou para uma rede social, porque eu vou beber, porque eu vou fumar, porque eu vou brincar com o meu cachorro. E aí aquele sentimento, ele vai tomando conta de mim. Só que daí entrando uma mais minha explicação, mais do meu lado, do lado de cá. Questão energética. Nós possuímos corpos energéticos. Então, a gente tem vários corpos sutis. E cada um desses corpos, eles estão ligados a emoções, a pensamento, a parte do físico. E tudo que eu vou sentindo, ele vai se instaurando nesse corpo. Então, eu sinto raiva hoje, amanhã, depois de amanhã. Aí eu trabalho na empresa que eu não gosto durante 5 anos. Então, durante 5 anos, praticamente todos os dias da minha vida, eu consciente ou inconsciente vou sentir aquela coisa. Ui, aquele chefe. Ui, aquela pessoa. E aquele vai ficando no meu campo. E aí, ou meu animal que tá comigo, que vai me espelhar, que vai estar acessando tudo isso, vai ficar pegando isso. E uma hora ele vai virar agressivo, ele vai se lamber muito, que é exatamente, né, esses sintomas que a gente trouxe. Ou, se não, aquilo vai ficando, então, tirando o animal, nem olhando para o animal agora, olhando para nós, aquilo vai descer. Aí aquilo lá vai virar ansiedade. Aí você vai ser uma pessoa ansiosa, porque a ansiedade é o diagnóstico que mais existe no planeta Terra, né?
inclusive aqui no Brasil. É o maior diagnóstico, assim, que as pessoas são diagnosticadas com ansiedade a todo momento. Eu vou ser ansiosa, mas eu não sei, porque eu nasci ansiosa. As pessoas falam assim, eu sempre fui ansiosa. Foda-se, né? Desculpa outro palavrão, mas é que, tipo, é isso. Eu nasci ansiosa eu não sei por quê, não vou buscar o autoconhecimento, porque me passaram um remédio muito bom. Um remédio muito bom que eu vou tomar ele e vai passar a minha ansiedade. E aí eu vou continuar onde eu tô, fazendo o que eu faço, e aquele sentimento vai percorrer do mesmo jeito, consciente ou inconsciente. E aquilo se forma, vai pesando, aquilo vai pesando, vai pesando, vai pesando, já virou ansiedade, mas eu não tratei. Depois da ansiedade, isso vai virar uma dor no peito, vai virar uma pneumonia, vai virar alguma coisa que, tipo, já é físico. E aí eu vou tratar como? Com remédio, né? E aí a gente fica nesse looping. Por quê? Porque dificilmente você vai encontrar um médico, principalmente dos tradicionais, mais antigos, desde veterinário ou até médico convencional, que vai falar para você, olha, essa dor no peito pode estar ligado a alguma questão que você sofre, alguma questão que está te pesando. Vamos olhar para isso, né? Vamos buscar. E você não vai fazer isso, né? E aí você tem seu animal em casa. Você tem o seu gato, você tem o seu cachorro, periquito, papagaio, enfim. E ele tá lá. E ele tá lá espiritualmente assim. Ah, mãe ou pai, eu tô aqui pra você. Não fica com raiva. Não sente esse aperto no coração. É muito pesado. Deixa eu te ajudar. Dá aqui pra mim, vai. E aí ele não dá conta. Ele não dá conta, ele é pequeno. Esse sentimento não é dele, esse sentimento é seu. E aí é onde eles entram com um distúrbio comportamental. Em seguida, não olhado pra isso, vira uma patologia. E aí todo o processo que a gente já conhece, né? É uma sobrecarga assim absurda, né? A ansiedade, que é a doença do século, né? Depressão e ansiedade, ela, ela acontece porque a gente é muito estimulado, né? A todo momento, as redes sociais é uma loucura. Se a gente fica muito no celular, chega a dar até zonzeira aqui. Eu olho assim e falo, nossa, eu não aguento mais, chega. Vai entrar em contato com a natureza, vai aterrar um pouco, porque você começa a voar, a mente começa a ir longe. Então, e é aquela coisa de você buscar alguma coisa fácil, que seja imediata para curar aquilo, e não olhar. E aquilo vai ficando cada vez maior, aquela sujeira debaixo do tapete vai ficando cada vez maior, cada vez maior. E outra coisa que acontece na ansiedade é que as pessoas não acreditam no fluxo da vida. Eu acredito que tudo tem um fluxo, tem um caminho para seguir. E às vezes a gente fica aprendendo naquele emprego que não gosta, naquela faculdade que não quer mais, naquele relacionamento que não quer mais. Esses dias foi muito engraçado. E a gente fica batendo cabeça. E aí dói. Esses dias eu e minha irmã, a gente foi num parque aquático e esses dias, um tempinho atrás. E aí a gente foi no toboágua pela primeira vez. Ela falou, vai primeiro? Eu falei, vou. Aí eu só olhei, né, pra ver pra onde eu ia, né, porque era enorme o negócio. Aí beleza, fui lá embaixo, aí eu fiz assim, vem, super legal. Aí ela é legal mesmo? Eu falei, é de boa, vem. Mano, na hora que ela chegou quase desmaiada lá embaixo. Aí eu falei, o que aconteceu? Aí o que aconteceu? Depois eu fui entender. Ela com medo, porque tava indo muito rápido, ela colocou o pé. No que ela colocou o pé, ela bateu a cabeça. E aí ela chegou quase desmaiada lá embaixo, eu não entendi nada. Aí eu falei, mano, você não deixou fluir o negócio. É o que a gente faz na vida, a gente vive batendo a cabeça porque a gente quer segurar, não quer deixar as coisas seguirem o fluxo. E pra mim foi super gostoso. Então, assim, meu conselho, deixa fluir, deixa aí, o negócio vai se ajeitando. É isso mesmo. Mas, enfim, trazer essa questão, o autoconhecer, assim, para quem realmente está ouvindo essa live, está falando, cara, o que eu faço? Ferrou, né? É buscar se autoconhecer através do seu próprio animal. Então, se ele tem algum distúrbio, em cima desse distúrbio a gente já consegue diagnosticar alguma coisa mais específica. Se ele não tem nada, melhor ainda. Vai buscar um autoconhecimento antes que possa vir algo, né? Vai virar reikiano, vai estudar sobre Theta Healing, vai estudar coisas que te façam olhar para si, né? Então, assim, eu eu tinha algumas questões que eu já fiz aqui e você sente de trazer mais alguma coisa? Tem bastante pergunta, eu acho que seria legal.
ir para as perguntas, e em cima delas a gente vai batendo um papo, pode ser? Pode, tranquilo. Essa pergunta é muito boa, que é quando o animal é de rua e não tem tutor, né? Eu vou trazer um olhar, vou trazer o meu olhar e aí depois você traz o seu, tá? Tá. Os animais, todos os seres, eles possuem um processo evolutivo, assim. Todos os espíritos, todas as almas, né? Eles possuem um processo evolutivo aqui na Terra. E esse processo evolutivo que ele tem vai trabalhar em ressonância com o nosso processo evolutivo. Então, se esse animal precisa passar, por exemplo, por dor, um tipo de dor específica, por exemplo, uma dor, um problema renal. Esse animal ele vai se conectar com pessoas que trabalham com questões que trabalham com esse desequilíbrio na parte da região de baixo, que é insegurança, falta de discernimento, falta de pé no chão, vamos dizer assim, né? Então, um espírito vai ser atraído por outro que vai trabalhar um processo específico. Nos animais de rua, não muda muito. Na verdade, o que muda é que esse animal ele tem um processo evolutivo dele e que ele vai passar aqui na Terra. Então, se ele não tem ninguém para pegar essa dor, se ele não tem ninguém para ter essa troca energética, ele vai ter o processo evolutivo dele, né, aqui na Terra. E aí entra a questão assim: ah, mas então ele tinha um processo evolutivo de muito sofrimento, né? Por que ele sofreu tanto? E aí vem duas questões, né? Que eu sempre também trago, eu tô pincelando, já falei sobre isso durante meia hora. Mas o que acontece? Um dos motivos para o espírito evoluir, ele precisa sentir dor. Ele sente dor, ele não sofre, ele sente dor. Porque é na dor que ele evolui. Então, até nós, né? Até tem essas histórias que no amor não vai na dor e tudo mais. Assim, eu não sou 100% adepta, mas 70% eu sou. Porque na hora que dói, na hora que eu saio da minha zona de conforto, é onde eu vou buscar melhor. Né? Eu vou buscar um melhor lugar, um outro lugar. Eu vou sair da minha zona de conforto. Porque se estiver muito bom aqui, eu não preciso sair daqui, tá bom? Né? Então, através da dor, o espírito ele acaba evoluindo. Então, como é que um animal que só tem uma vida boa, só amor, só como é que ele vai evoluir para um dia talvez chegar no ser humano? Que falam, né, dessas evoluções entre espécies para mudar para próximas espécies. Então, o ser humano nós sentimos dor. Como é que uma alma vai vir sem saber o que é dor, sem saber lidar com a dor, ser um ser que passa por isso, né? Então, uma das explicações é essa. E a segunda explicação é que nós, seres humanos, somos causadores de sofrimento na vida dos animais, tá? Então, nós, seres humanos, somos exatamente a causa de muito sofrimento animal. Então, quando isso acontece, ele não precisa necessariamente ter alguém para ter essa troca energética. Ele pode ter alguém que tenha jogado ele na rua, pode ter alguém que vai lá e chuta ele na rua. Então, assim, ele tem o processo evolutivo dele, mas alguém foi lá e deu uma interferência, piorou aquele processo evolutivo dele. Então, assim, eles têm um processo e tá tudo certo. Mas é um pouco dessa questão que dá para ter essas trocas, né? O que você acha sobre, Lu? Sim, eu concordo com você e só complementando também sobre o que você falou, é o que eu penso também. Na minha opinião, tem muito cachorro de rua, tem muitos animais que moram na rua que estão muito melhor do que aqueles que estão na casa de alguém. Também. Então, é o processo deles e ponto. Assim, não tem o que, ai, que dó. É o processo deles. Muitas vezes eles estão felizes, às vezes eles querem ficar na rua, você pega e eles querem sair. Porque É, lá na rua eles têm a pracinha para trocar energia, eles têm o mato, eles têm aquela comida que a pessoa dá com todo o coração, que às vezes a gente não pensa nisso quando tá em casa. Entendeu? Então, assim, é, isso eu também poderia falar, ó. exato, assim, é um processo bem longo, assim, mas só para trazer um pouco de onde vem, então, né? De onde Sim. vem esse problema. E muito, só assim, rapidinho, eu falo pra caramba, eu falei pra você. Muitas das doenças que estão chegando nos animais, o câncer, por exemplo, é um deles, a diabetes,
é tudo da gente. Antigamente, pega um animal selvagem com diabetes. Aí você vai virar pra mim e vai falar assim, ah, é porque você não foi lá examinar. Não, gente, tem muito a ver com a gente. Essas doenças eram de humanos. É, exatamente. Não, isso ainda fazer uma live para falar sobre isso. Sim. Esse é legal. A gente já meio que falou, mas vamos responder. Como manter os corpos energéticos em ordem? É muito desafiador, não vamos falar difícil, vamos falar desafiador. Manter um prumo emocional. Então, Rick, é desafiador, mas quando a gente vai falar em ordem, a gente está falando em equilíbrio. Então, vamos falar de ordem. Vamos manter a nossa casa em ordem. A gente nunca vai conseguir manter 100% a sua casa em ordem. Hoje veio minha família, ela virou do avesso. Mas eu vou lá, dou uma geral, arrumo, varro, limpo, vai manter em equilíbrio. Depois vai vir meus amigos, vai virar do avesso. Então, nossa parte energética, nossos campos energéticos é a mesma coisa. Uma coisa é acontecer um problema e eu não olhar para ele, e aí eu vou manter em desequilíbrio. Outra coisa é eu estar em constante busca, que é o que a gente falou, busca do autoconhecimento. Ah, não quero estudar isso. Então vai fazer um reiki. Faz um reiki semanal para você ver se você não vai se equilibrar. Faz uma acupuntura. Faz uma terapia. Então, assim, é buscar esses gatilhos que vão te ajudar. Então, não que eles vão ser a sua bengala, mas eles vão ser seu auxílio, né? Então, eu vejo como dessa forma, assim. E lembrando que nós somos seres duais, então a gente precisa das duas polaridades, ninguém é só luz, ninguém é só sombra. Então, nesse processo de tentar o equilíbrio, a gente vai pender às vezes para um lado, para o outro, é natural. Então, não se culpar por isso, porque às vezes a gente está nesse processo de autoconhecimento, e às vezes a gente entra na polaridade negativa, fica pensando, nossa, mas eu senti inveja, nossa, mas eu senti vontade de xingar. Tem que se aceitar e trabalhando aos poucos, acolhendo aquilo que chega, porque vai chegar bastante coisa. Então, igual a Pri falou, o reiki é ótimo, Theta Healing é ótimo, terapia é ótimo, tem muitas ferramentas, às vezes mentalizar no banho. Eu tenho essa mania, eu mentalizo no banho uma luz, aí, sei lá, vem a cor na hora, limpando todo o meu corpo, todas as vísceras, órgãos, tecidos, e ia banhando tudo, saindo pelos meus pés, pelo ralo. Mas assim, cada um tem um jeito. Mas dá para fazer tanta coisa. Nossa mente, ela é muito, a gente tem o poder de criar. A gente é um pedacinho de Deus, se a gente for para pensar assim, é um pedacinho do universo. Então a gente tem o poder de criar a nossa realidade. Sim, temos sim. A gente foi perdendo isso porque a gente não acredita. Então vamos criar um mundo melhor. Vamos criar uma energia positiva. Vamos criar dinheiro, sim. Vamos criar amor, sim. Dá para criar tudo. Só querer. Só que Então tá. Tem bastante pergunta aqui. Deixa eu ver, eu tô vendo as mais legais. Ó, mandaram aqui. Todos os meus cachorros desenvolveram mesmos distúrbios endócrinos. O que isso pode significar? Que você deve ir ao médico fazer um check-up. Aquelas. Direto e reto. sim, e por exemplo, se é uma diabetes, no caso, não sei qual é o problema em si, mas falando da diabetes assim bem pontual, pode ser alguma emoção, alguma mágoa que você deve trabalhar, deve buscar aí no seu inconsciente, que ela tá aí ainda, mesmo você tomando um remédio para, mesmo você tomando a insulina, aquela mágoa ainda tá aí e o animal tá sentindo, entendeu? Então pode ser que às vezes ele esteja sugando isso também. Não é para se sentir culpado, hein, gente? Ninguém. Todo Zero, mundo tá aqui aprendendo. zero culpa, zero culpa. É mais o aspecto de buscar, porque o que que acontece? Seus animais, eles estão te gritando, eles não estão te avisando, eles estão te uivando que tem alguma coisa errada no campo. Então, a Lu falou diabetes, mas, por exemplo, se for tireoide, o que que você está engolindo, Opa. né? Então, assim, se você não olhar para isso, a probabilidade disso virar um problema para você futuramente é muito grande, para não falar enorme. É, exatamente. Então, Problema renal, medo, é aquela coisa. então tem que olhar essa pessoa buscar olhar por qual o problema que é,
buscar ajuda, marca uma consulta comigo, marca com a Lu, vai buscar essa terapia, vai fazer exame, enfim, movimenta para ver porque eles estão querendo te mostrar que algo não está certo. Tem aqui, deixa eu ver. Tem a Jess perguntou 3 coisas. Eu vou falar as perguntas e vou abrir uma só para não ficar, para conseguir a gente falar outras. Tá. Não, uma é sobre alimentação natural, a gente não vai falar sobre isso aqui. Ela perguntou: essa influência energética dos humanos se estende para gatos também? Sim, se estende para todos os animais: gato, cachorro, cavalo, passarinho, né? As pessoas costumam achar que o gato é o super-herói, né, dos animais. Eles também sentem. Desenvolve doença, né? Eles demoram mais, mas desenvolve, né? Sim. E aí tem outra. Essa desumanização pode ajudar na obediência do animal, por exemplo, fazer xixi no lugar errado? Sim, pode ajudar em muitas questões, porque quando o animal não te obedece, é porque ele não te vê como líder. Porque você coloca ele do mesmo tamanho que você. Então, ninguém aqui é líder. A partir da hora que eu começo a mostrar quem manda, quem põe limite, quem fala não, quem não trata como filho com aquela questão daquelas carências emocionais, eu consigo. Opa, ele é um cachorro. O que acontece? Ele começa a te obedecer. Porque você é o líder da matilha. Né? Na matilha existe um líder. Então, se você não coloca-se como líder, ele vai querer ser o líder. E ele vai fazer xixi onde ele quiser. Ele não vai querer obedecer ninguém. E você que lute. Sim, às vezes também tá querendo chamar atenção, viu? Tem que olhar também para esse lado também. Mas o que a Pri falou tem muito, viu? E com certeza, se for um gato, por exemplo, ele pode estar querendo te mostrar algo seu, né? É que é desafiador, assim, responder rápido essas perguntas. Eu respondo mais Verdade. no meu sentir, assim, né? Que eu sou super fofinha, tem hora com as minhas respostas. Bom, Pisciana vezes. o meu ascendente é peixes, então a gente tá aí junto. Fofinha tem hora. Ó, Maiara Queiroz fez uma pergunta muito boa. Epilepsia idiopática pode indicar que há distúrbios no donos? Sim, na mente, principalmente. Fato. Olha para isso, Mai. Vai tratar, marca uma consulta, faz reiki, enfim, se você não quiser olhar para ti, se você achar que tá tudo bem, mas você vê que seu animal tá com algum distúrbio, entra com algum tratamento para ele em específico. Seja um floral para trabalhar a proteção, para trabalhar a limitação do campo energético, seja o reiki. Eu sempre vou falar do reiki porque o reiki é minha base e para mim assim, eu tenho muito resultado positivo com o reiki. Eu atendo até uma cadela que tem umas crises convulsivas e depois que a gente começou a fazer o reiki, ela deu uma melhorada boa. E outra coisa, Mai, que pode ser também é o ambiente em que o animal está inserido. Então, por exemplo, se é um ambiente com muita briga, repara se no dia que houve uma briga maior, assim, mais intensa, não foi o dia que o animal, por exemplo, teve um quadro de epilepsia, teve um quadro convulsivo, né? Observa quando os sintomas aparecem. Ou é quando alguém vai na sua casa que o animal não gosta? Não sei. É assim, é isso. A gente não consegue responder aqui uma pergunta em específico. Nós vamos trazer o que a gente sente, o que a gente acha no momento. Mas o buraco pode ser mais embaixo. Verdade. É isso mesmo, Pri. Tudo, você falou tudo. Olhar para essa parte aí da mente, principalmente do comportamento aí das pessoas que moram na casa, porque isso aí pega bastante. Isso que você falou é muito importante, de tipo, prestar atenção exatamente no dia que ele tiver a crise convulsiva, porque é o que está acontecendo no ambiente que vai te dar as respostas. Então, fica atento, atenta, né? Fica atenta para esse tipo de comportamento mesmo. Boa. Aí perguntaram aqui. Não, tem umas perguntas que fogem um pouco. Vamos aqui, ó. Sem problema. Vocês acham que quem não é clínica médica consegue trabalhar com terapias integrativas complementares? Mas Como assim?
área, tem que entender. Essa pergunta ficou muito vasta, né? Se você for médico veterinário, você pode sim fazer um curso, começar a aprofundar um pouquinho mais nessa área energética e pode fazer seus tratamentos complementar à sua clínica, se você puder, se você quiser. E se você não for veterinário também, você pode fazer cursos e ajudar os animais da maneira como você sentir. Exato. Muitas pessoas fazem meus cursos, inclusive, de Reiki Animais e a da espiritualidade e não são veterinários. Mas é legal vocês ter contato com uma pessoa que tenha uma consciência, por exemplo, seja um veterinário, porque ele vai conseguir te direcionar mais especificamente questão de código de ética, questões mais porque você está lidando com uma vida, né? E você está assumindo a responsabilidade dessa vida. Então precisa ter muito, muito cuidado. Ah, ela falou que ela é veterinária. Pronto, é isso. Pode sim, Érica. Melhor ainda, porque daí você já tem os conhecimentos embasados em cima da veterinária, fica mais fácil. Aí você pode escolher para onde você quiser ir, Flor. Só venha. Só Só. venha. Quero essa pergunta e acho que a resposta vai vir de você, Lu. Sonhar constantemente que o cachorro foge pode ser uma dependência emocional para com ele? Sim, pode sim. Você tem tanto medo, aquilo está no seu inconsciente. Pode ser que você nem pense nisso durante o seu dia, mas aquilo está lá, guardadinho. Sempre tem aquele medinho dele fugir ou alguma coisa assim. E aí vai se apresentar em sonho mesmo. É bem natural que essas coisas aconteçam. Não é que vai acontecer, mas é só avisando. A sua mente inconsciente, quando você está dormindo, ela está lá trabalhando. Então vão vir algumas imagens aí na sua cabeça quando você dorme. Mas pode ser esse medo que você tem. Perfeito, Lu. Bom, Lu, as perguntas foram. Acho que todo mundo acabou colocando lá, fica mais fácil, a gente consegue bater mais, dissertar em cima. E o Sim. nosso tempo também tá dando, assim, para não ficar muito, até para as pessoas conseguirem assistir depois. Então, assim, eu queria muito agradecer, principalmente a iniciativa que você teve da gente fazer essa live, porque, né, foi você que trouxe esse movimento, assim, então eu agradeço muito, muito importante a gente falar sobre isso. A gente pode fazer outras, bater em temas mais específicos. Sim. Agradeço muito a sua presença aqui, compartilhar conhecimento, enfim, né? A gente tinha uns conversas mais na faculdade de pânico. Agora a gente aqui, ai, é para perceber que tudo passa, né? Tudo passa. Mas eu fico feliz de ter feito hoje com isso na cabeça há um tempo já, para a gente seguir essa mesma linha. E é isso. Agradeço aí todo mundo que assistiu, todo mundo que participou. Fico à disposição. Massa. Uma coisa importante que a gente falou muito rápido, que eu acho que a gente precisaria trazer mais, é a questão da culpa. Eu vou passar um pouquinho, depois você finaliza. Gente, lembra que eu falei para vocês que o animal ele tem um processo evolutivo? Então, se ele não fosse passar esse processo evolutivo que ele precisa passar na sua mão, ele passaria na mão de outra pessoa. Então tá tudo certo. Não se culpe, apenas busque melhorar, busque mudar, busque o autoconhecimento. Assim, busque sair dessa zona de conforto e escolher o melhor para ele. Se você não quiser escolher o melhor para você, tá tudo bem. Mas escolha o melhor para ele, porque é uma vida que está nas suas mãos. Então hoje eu tenho a consciência agora que eu faço com que meu animal seja mais saudável ou não. Opa, peraí, como é que eu posso atuar dentro disso? Então, assim, peguem a energia da culpa e coloquem essa energia para fluir, para buscar um melhor tratamento, para buscar alguma coisa que faça melhor para o seu animal. Tá? Então é isso que eu tenho para passar. O que você tem para falar aí, Lu? Eu acho que a palavra culpa ela tinha que ser banida do vocabulário, porque isso atrasa vários processos. Para mim, todos os processos são atrasados quando a pessoa sente culpa. A palavra desculpa eu tirei do meu vocabulário também, porque a palavra culpa, né, na realidade, ela é muito pesada. Todo mundo está aprendendo aqui. Quando uma criança está aprendendo a andar e ela cai, ninguém culpa ela está aprendendo. E por que a gente vive se culpando quando a gente cai, quando a gente erra, quando a gente fala de uma coisa que não era para ter falado, que a gente acha que não era para ter falado? Então, assim, deixa a culpa de lado, as coisas vão fluir um pouco melhor. A culpa só atrasa, dói, e
tá na hora da gente deixar essa palavra, todo esse sentimento de lado. Pra mim é isso que eu tenho É, pra deixar. então, assumam a responsabilidade, deixam esse negócio de lado e vamos que vamos. Se precisarem de alguma coisa, contem com nós, estamos aqui para servir vocês, os pequenos. Vou deixar essa live gravada, então compartilhem com quem vocês sentem que faz sentido. Realmente a gente está aqui para trazer informação para vocês, então é isso, né, Lu? É isso. Gratidão, Obrigada. pessoal, pela presença de vocês, pelas trocas, foi bem enriquecedor aqui para mim, acredito que para todo mundo. E qualquer coisa, estamos por aí. Então, só para aproveitar aqui, para eu contar, né, que eu estou umas novidades do Reiki Animal rapidinho. Para quem é reikiano aí e quiser aprofundar nos reikis e animais, abri uma nova turma do curso que vai ser dia 18, daqui 2 semanas. Então, para quem é reikiano, quer se aprofundar, entender mais esses campos, entender como atuar com a terapia do Reiki, me chamem, ou deem uma olhada no link da bio, ou me chamem aí. E também vai rolar live essa semana que eu vou falar do Reiki na pandemia. A importância do Reiki agora na pandemia para os nossos animais. Na quinta-feira. Não percam. Legal. Gratidão, Lu. Se cuida. Beijo, se cuida. Gratidão de novo. Tchau. Obrigada, gratidão.